Olá, irmãos e irmãs, aqui do nosso canal do YouTube e do nosso Facebook Edgar Leandro Silva, do nosso apostolado, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado. Convido os nossos irmãos e irmãs, então, a estar comigo nesse momento, né? Estarmos juntos, né? Mais um dia, mais um domingo, né? E hoje, dia do Senhor, é o dia do nosso programa do Apostolado da Defesa Católica. Então, antes de iniciarmos, como já é costume, convido os nossos irmãos a juntos comigo fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, e ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Mais um programa do nosso apostolado. Hoje, que maravilha, né? Com a graça de Deus, estamos aqui juntos e juntas, né? Novamente. Muito bem, a gente sempre começa falando dos santos do dia, né? Quais são os santos? Hoje temos aqui, ó, São João de Brebeuf e Isaac Jogues, presbíteros e companheiros jesuítas, mártires canadenses. A igreja celebra hoje 8 mártires, todos sacerdotes pertencentes à Companhia de Jesus. Partiram como missionários para os territórios do Canadá e Estados Unidos. Foram assassinados por ódio à fé entre 1642 a 1649 pelas populações pagãs locais, entre as quais ocorria uma guerra feroz. E o outro santo é São Paulo da Cruz, presbítero, fundador dos Passionistas. Nascido em uma família nobre, Paulo Francisco não se contentava em ser comerciante como o pai. Primeiro lutou contra os turcos e depois se tornou eremita. Em 1725 fundou uma nova congregação para adorar a cruz e meditar sobre a paixão de Cristo como supremo ato de amor. Os passionistas. Muito bem, meus irmãos, é só um pouco, né, dessa vida, então, de São João de Brebeuf, Isaac Jogues e também São Paulo da Cruz. São os santos do dia de hoje, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre santos que o Papa Leão XIV canonizou. A igreja reconheceu 7 novos santos. Daqui a pouco eu vou estar comentando isso com vocês, tá certo? Vamos seguindo com a nossa formação católica, né? Segue o mês dos debates do nosso apostolado e dando continuação ao debate, né, com o protestante. Hoje estaremos tratando a respeito se Cristo se referia a ele ou a Pedro sobre a pedra, né? Naquela passagem, famosa passagem do Evangelho de São Mateus, onde nosso Senhor diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Essa pedra, Cristo está se referindo a ele ou está se referindo a Pedro? Né? Esse é o nosso, é mais uma parte do nosso debate, né, que estamos tendo nesse mês de outubro, como os nossos irmãos e irmãs sabem, é o mês de debate com o nosso apostolado de defesa católica. Né? Então, o texto ele trata da interpretação católica de Mateus capítulo 16, versículo 18, né, onde Jesus chama Pedro de pedra e afirma que a igreja seria edificada sobre ele, reforçando a ideia de que Pedro é o primeiro papa e a base da igreja católica. O argumento, é, o autor, né, argumenta que essa passagem e outras como os Salmos 112, versículo 22, confirmam que Jesus deu autoridade diretamente a Pedro. Ele, no caso eu, né, critico a visão protestante, afirmando que os protestantes escolhem interpretar a Bíblia de forma seletiva e ignoram a autoridade da igreja que definiu o cânon bíblico. O autor sugere que aceitar a igreja católica completa é aceitar toda a revelação divina e convida o interlocutor, né, no caso meu oponente protestante, né, a deixar
o protestantismo para viver uma fé cristã plena, oferecendo ajuda e orações para essa conversão, tá? Então, normalmente os nossos debates sempre é assim, né? Sempre é o intuito de debater, mas com o intuito de fazer com que a pessoa é, possa se reconsiderar, possa pensar melhor, né? E começar a estudar, começar a conhecer a verdade católica, tá certo? Então esse é o foco, né, normalmente dos nossos debates, né? Porque a gente tem que entender que o que acontece. Os protestantes, eles têm um costume, eu acho que eu já falei isso aqui, não custa repetir, de pegar a Bíblia católica, jogar contra a própria igreja, né? Isso é uma burrice muito grande, né? Até porque, como eu disse aqui, foi a própria igreja católica que definiu o cânon bíblico. Ela sabe quais são os livros que foram inspirados ou não por Deus e que foram aceitos por ela, né? Divinamente, com a sua autoridade, né? Livros inspirados, né? Não são livros fantasiosos, são livros em que escritos por homens inspirados em Deus, né? Então a igreja sabe quais são os livros que foram ou não definidos, né? Então tem protestantes que já não aceitam isso, né, de forma alguma, né, tem essa dificuldade muito grande de aceitar e querem jogar a Bíblia contra a igreja, né? Então, sinceramente, isso não dá, né? Como se, digamos, você, meu irmão, fosse escrever um livro, né? Quer escrever um livro, eu, ao ler esse livro, começo a querer jogar o livro contra você. Você é o autor do livro, você sabe muito bem o que escreveu no livro, né? Pois bem. Então, essa foi mais uma parte desse debate. Quer saber mais detalhes? Acesse o nosso blog Defesa Católica. Tá? Eu vou deixar o link aqui no nosso programa para que vocês possam acessar. Tá? Na próxima semana vai ser a última parte desse debate. Tá certo? Muito bem, nossa história da igreja. Né? Vamos falar um pouco da nossa história da igreja, uma história de mais de 2000 anos. Né? Vamos falar hoje, estamos falando dos concílios. Né? Hoje, o 10º concílio. O Concílio de Latrão II, do ano 1139. Então, esse concílio foi do dia 4 a 11 de abril de 1139. O local foi na Basílica São João de Latrão, em Roma, convocado pelo Papa Inocêncio II, e os participantes, cerca de 1000 prelados, bispos, abades e clérigos de diversas partes da cristandade. O concílio foi convocado após o fim do cisma de Anacleto II, um antipapa eleito em oposição ao Papa Inocêncio II. Foi papa entre 1130 a 1138. Esse cisma dividiu a igreja por quase 8 anos, com várias potências políticas apoiando lados diferentes. Por exemplo, o rei Roger II da Cilícia apoiava Anacleto. Após a morte de Anacleto II, o cisma terminou e o Concílio de Latrão II foi convocado para restaurar a unidade da Igreja e reafirmar a autoridade papal. O concílio promulgou 30 cânones, que são leis eclesiásticas, com foco em disciplina, moral e autoridade clerical, e entre os principais pontos são os seguintes. Primeiro, condenação do antipapa e seus seguidores. Foram excomungados todos os que apoiaram o cisma de Anacleto II, a reafirmação do celibato clerical, né? Na semana passada, o Concílio de Latrão primeiro, né, já tratava dessa questão do celibato, né? E esse Concílio de Latrão II ele vem para reafirmar, né, o celibato clerical. Daqui a pouco eu vou contar para vocês também uma notícia católica a respeito que envolve também essa questão do celibato, tá bom? Então, proibiu estritamente o casamento dos padres e considerou inválidos os casamentos já existentes. Proibição da simonia, que reforçou as punições contra a compra e venda de cargos eclesiásticos. A disciplina do clero exigiu que os clérigos vivessem com dignidade, sem uso de roupas luxuosas, sem portar armas ou participar de guerras. Condenação das milícias e seitas heréticas, especialmente grupos que se opunham à autoridade da Igreja, como os primeiros movimentos reformistas independentes. Regulamentação sobre ordens religiosas, proibiu a fundação de novas ordens sem a aprovação do Papa, buscando evitar
a proliferação desordenada de comunidades religiosas. E também defesa dos bens da igreja, puniu quem usurpasse propriedades eclesiásticas ou atacasse mosteiros. O Concílio de Latrão II foi um marco da reforma e reafirmação da autoridade papal, encerrando um período de cisma e reforçando a disciplina moral e administrativa da Igreja. Ele deu continuidade às reformas gregorianas e ajudou a fortalecer a unidade da cristandade ocidental no século XII. Na próxima semana, nós vamos ver mais um Concílio de Latrão, só que agora é o terceiro Concílio de Latrão, que é do ano 1179, certo? Muito bem, vamos às notícias católicas, né, que eu separei algumas aqui. A primeira delas é que o Papa Leão XIV, em videomensagem para o Dia Mundial das Missões, celebrado na data de hoje, o Papa ressaltou sua experiência missionária e a importância de apoiar os missionários que levam o Evangelho até os confins da terra. Ele convidou todas as paróquias a se unirem em oração e ajuda para os trabalhos apostólicos nos territórios de missão. E hoje houve 7 beatos canonizados pelo Papa Leão XIV na Praça de São Pedro, em Roma, foram canonizados. Inácio Chokralá Maloyan, bispo turco; Peter Torrot, catequista da Papua Nova Guiné; Vicenza Maria Pauloni; Maria Del Monte Carmelo Rendires Martínez; Maria Troncati; José Gregório Hernandes Cisneros, que ele foi um médico venezuelano, conhecido como o médico dos pobres; e Bartolo Longo, italiano, cuja canonização teve dispensa do segundo milagre exigido normalmente pela igreja, né? Então, veja que coisa curiosa. Esse novo santo, Bartolo Longo, né, recebeu dispensa do segundo milagre, que é normalmente exigido pela igreja, né, por causa do impacto pastoral e do culto consolidado em torno de sua figura, além de sua importância social e espiritual. Essa prerrogativa, prevista pelo direito canônico, pode ser utilizada quando há uma devoção popular que reforça a relevância do potencial santo e quando sua vida possui uma exemplaridade que exemplaridade que contribui para a fé dos fiéis, mesmo sem a necessidade de um milagre adicional. A Igreja pode dispensar a exigência de 2 milagres em casos extraordinários, onde a veneração popular está firmemente consolidada e o impacto pastoral é considerado de magnitude significativa. No caso de Bartolo Longo, seu culto maduro, a sua história de conversão e empenho na promoção da fé, além do impacto social representado por suas obras beneficentes, justificaram essa dispensa reconhecendo a sua santidade, mesmo na ausência de um segundo milagre, né? O Papa Leão XIV destacou esses novos santos como exemplos vivos de fé autêntica e vida cristã, exortando os fiéis a seguirem seus exemplos nas diferentes vocações e serviços na igreja. A cerimônia teve grande participação de delegações e peregrinos de vários países, reforçando a universalidade da igreja. Vamos à polêmica da semana? Pois bem, a polêmica da semana passada nós tivemos uma polêmica, essa semana tem outra, né? Pois bem, um padre em Mato Grosso, chamado Luciano Braga Simplício, está sendo investigado após ser flagrado em uma situação controversa na casa paroquial com a noiva de um fiel. A diocese abriu investigação canônica para apurar sua conduta, em meio a áudios em que o padre nega envolvimento sexual. O caso gerou repercussão pública e debates sobre a conduta clerical. Bom, essa aqui é a notícia que saiu essa semana, saiu nas mídias sociais, principalmente nas redes sociais aí, né? Pessoal comentando na opinião e tal. E aí, eu gostaria de fazer um comentário a respeito sobre isso, tá certo? O primeiro é separar
o erro do indivíduo, da instituição. Tá? A igreja é santa, embora formada por pecadores, né? O que ensina o catecismo da Igreja Católica. Infelizmente, meus irmãos, há padres que falham, como há pecadores em todas as vocações. Mas a igreja não compactua com erros. Ela investiga, corrige e chama a conversão. A santidade da igreja vem de Cristo, não do comportamento indivíduo de alguns dos seus membros. Devemos rezar por todos, sem perder a fé por causa do pecado humano. O celibato, lembra que eu disse que ia comentar sobre o celibato? Pois é, o celibato é um dom livremente aceito, não uma imposição. Esse padre que está sendo investigado, ele não foi imposto como padre, né? Ele não foi forçado a ser padre. Ele foi padre porque ele quis, certo? O problema não é o celibato em si, que nem algumas pessoas comentaram, né? Ah, é o celibato, se ele pudesse casar, isso talvez não aconteceria, etc. Aquela coisa toda, né? O problema não é esse, mas a infidelidade ao compromisso assumido. Assim como há casais que traem, há padres que falham, mas isso não invalida o matrimônio nem o sacerdócio, certo? Bom, então é uma coisa aí para a gente pensar, para a gente refletir essa semana que se inicia, né, a partir de hoje, que todos nós podemos cair até eu, todos podemos cair nos mais horrendos pecados, né? Tá certo? Nós, como cristãos, como católicos, podemos cair nos mais horrendos pecados, né? Mas a igreja é sempre santa. Então a igreja é santa, formada por pecadores, tá certo? Por isso que é errado dizer que a igreja ela é santa e pecadora. Não, a igreja é santa, formada por pecadores, tá certo? Muito bem. Vamos às atividades do nosso apostolado. Bom, dentro dos nossos momentos do apostolado, vão seguindo, né? E não são apenas necessariamente nas segundas, quartas e sextas-feiras, ou até mesmo no domingo da manhã, mas podem ser em outros horários também. Pode haver bate-papo, seja no nosso Facebook do Apostolado de Defesa Católica, mas também pode ser pelo Instagram ou até mesmo através via WhatsApp, tá bom? O apostolado segue com a peneira dos amigos, certo? Se não responder dentro do prazo de 8 dias ou visualizar, né, e não responder, será desamigado. Caso insista em enviar apenas mensagens sem diálogo, será bloqueado, ok? Nós já começamos, né? Foi feita uma mudança a respeito sobre os convites que estão sendo feitos com o amigo. Foi feita uma inclusão referente à primeira parte do convite, né? O apostolado continua na busca de amigos de qualidade. Só os convites que teve uma pequena mudança, né? Porque além do amigo seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também o canal do YouTube, vai ter também que seguir a nosso blog Defesa Católica. Então vai ter que lá, vai ter que seguir também para que assim possa cumprir a primeira etapa, certo? Então são 4 coisas, né, que tem que fazer na primeira parte, tem que seguir todos esses, certo? Seguiu, a segunda parte vai ser, o amigo vai ter que, antes era para responder, dar a sua opinião a respeito do nosso blog, e também da campanha Amigo Excelente Merece o Presente. Essa campanha não existe mais, certo? Não tem mais essa campanha. O que entrou no lugar agora é que o amigo vai ter que participar da campanha Amigo Apostolado e Amigos pelo Brasil, né, que é uma campanha de entregar os cartões, certo? Os cartões do nosso apostolado. É uma forma de divulgar o trabalho de forma presencial e outra divulgação de forma virtual através da nossa campanha Compartilhar é ajudar o apostolado a evangelizar. Então, amigo, se fizer essas duas partes, né, participando também da videochamada, uma videochamada que não é longa, uma videochamada curta e tal. Então, amigo, aí cumpriu, aí pode ser um amigo de qualidade para o nosso trabalho, tá certo? Tá bom? Então, esses daí são
o que é necessário, né, para um amigo de qualidade que o nosso apostolado tanto deseja. Tá certo? É, Sábados e domingos, a partir das 15 horas, na página do nosso apostolado do Facebook, nós temos o nosso terço da misericórdia. Ontem não teve, né? Sábado, ontem, excepcionalmente não teve, mas hoje foi gravado e foi postado para vocês, tá? E o nosso apostolado pessoal e virtual, né? Quem quiser, o mesmo pode ser realizado, ok? E também o nosso programa do apostolado, né? Que ele é de todos os domingos, a partir das 8 horas e 30 minutos, tá bom? Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Então a gente gostaria de rezar por todas as almas do purgatório, especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela dona Ana Lúcia dos Anjos, faleceu, né? Uma teóloga que foi uma amiga desse apostolado, né? Em 2022 eu fiz uma entrevista com a dona Ana Lúcia. Essa entrevista eu postei na semana passada o link, tá certo? A gente reza por ela também. Pela recuperação da saúde de todos, mas em especial por Dona Romana Maria Jesus, Dona Maria Josefa, Dona Solange Maria de Barros, Dona Luzinete também e Dona Maria Nita da Silva. A gente reza também. Por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por todos os padres, pelos diáconos, por todos nós leigos, e a gente reza em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os seguidores inscritos nas nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liber-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, agradecendo a participação de todos, as orações de vocês. Continue acompanhando, continue rezando pelo nosso trabalho, tá bom? Então é isso, fique com Deus, desejo a todos uma semana abençoada que está se iniciando hoje, né? Primeiro dia da semana, tá ok? Se Deus assim permitir, no próximo domingo estaremos aqui para mais um programa do nosso apostolado. Salve Maria!